Boa tarde a todos. Começo agradecendo o convite da Pleno Bioengenharia para participar desse momento. E esse momento ele só está acontecendo porque nós temos a força de empresas que protagonizaram a mudança na odontologia. E a nossa roda de conversa hoje vai ser sobre esse momento que nós estamos atravessando, com inovação e tecnologia. Nós vamos começar falando sobre esse tempo de regenerar, né? Onde eu disse a vocês que as empresas comprometidas com a mudança da nossa odontologia, comprometida com o nosso futuro, elas estão caminhando para esse protagonismo. Essa parte a Magda já me apresentou, né? Mas eu acho que mais importante do que parte da minha trajetória acadêmica é ter a alegria de estar hoje aqui a convite do professor Sami, do professor Beto Vai. Cadê o Beto? E que foram meus professores em 1991. Então, se eu posso estar aqui hoje falando sobre inovação e tecnologia, é porque essa semente foi plantada muito lá atrás. Também não posso deixar de falar da presença do professor Jamil, que eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele na universidade e aprender com ele. E também a gente tem aqui a professora Cláudia Vai, que está por aqui. Está rodando por aqui, mas também foi minha professora. Então, é uma responsabilidade maior e uma gratidão maior por esse momento. O que a gente vai conversar hoje é sobre inovação e tecnologia, o futuro que impacta o presente com soluções para reabilitações orais. Todo o nosso trabalho vai ser pensado numa situação real, não descolada da realidade, que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje, assistindo a vários eventos, soluções que elas parecem muito longe da nossa realidade. Então, todas as vezes que a gente olha para aquele universo, a gente fala, isso não é para mim. E hoje eu estou aqui para falar que isso é para mim, é para você, é para todos nós. Então, o novo é uma novidade, mas ele pode não ser uma inovação. Então, eu começo falando para vocês o que é uma inovação, né? Inovação, ela surge sempre de uma escuta, e uma escuta interessada, comprometida. Então, se vocês tiverem um dia oportunidade de conversar com os fundadores da Pleno, eles vão falar sobre isso, que eles tiveram essa dor, eles sentiram essa demanda, e daí surgiu toda a história. Eu acho que foi mais ou menos por aí. E a inovação, ela surgiu, ela nasce de uma demanda. Agora, objetivamente, ela tem que ter um impacto prático na vida das pessoas. Se ela não tiver um impacto, se ela não mudar qualitativamente, ela não é uma inovação. Na mesma ideia, a gente vai falar sobre a inovação junto com a tecnologia. E a gente traz esse conceito de odontologia 5.0, que eu gosto muito de divulgar, que é um conceito que é inspirado na Sociedade 5.0, desenvolvida no Japão desde 2016, onde todos os processos, toda a tecnologia, ela é direcionada para um foco nas pessoas e as suas necessidades. Então, quando a gente olha para a tecnologia, ela só passa a fazer sentido quando ela transforma qualitativamente os processos e as vidas das pessoas. Esse conceito de odontologia 5.0, ele rompe barreiras e ele ressignifica os processos com foco nas pessoas. É exatamente isso que eu encontrei quando eu me deparei com a Pleno, o conceito da Pleno Bioengenharia. E para a gente falar um pouco disso, eu vou trazer um pouco dessa ideia do FOMO, que é uma sigla em inglês para Fear of Missing Out, que é uma sensação que a gente está sempre perdendo algo. A gente tem isso agora dentro da gente. A gente está aqui, mas está pensando que poderia estar em outro lugar. As mulheres entendem isso muito bem também, porque se a gente está em casa, não está com a família, está com a família, não está no trabalho. Então, esse fenômeno
do FOMO, ele é um fenômeno mundial. Na odontologia não é diferente. A gente tem a sensação de que a gente está numa esteira rolante e que se a gente não andar muito rápido, a gente vai ser atropelado, a gente vai cair. Parte disso eu acho que é muito verdadeiro, mas cabe a gente olhar para tudo isso e entender o que é inovação, o que é um modismo e o que é uma tendência. Quanto mais a gente tiver interessado, informado para entender aquilo que faz sentido para o nosso negócio, para o nosso modelo de negócio, menos essa questão do FOMO vai interferir na nossa vida. Porque se você vai estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo, como nós estamos aqui, com 0 de FOMO. Então, a inovação, ela vai construir novos paradigmas quando ela transforma qualitativamente a vida das pessoas, né? Quando a gente olha para soluções que impactam o presente, o que elas vão trazer? Uma velocidade na comunicação, no diagnóstico, no planejamento, na previsibilidade, na assertividade e principalmente na integração dos sistemas. A odontologia digital, ela precisa dessa integração. A gente sempre buscou ver isso de forma interdisciplinar e é isso que a gente vai conversar. Como que a gente faz um futuro impactar num presente? Então a gente encontra esse presente e a gente quer entregar esse futuro. Então quais são as soluções que nós temos hoje para conseguir esses resultados? Então guardem sempre isso. Pensamos o futuro, mas nós impactamos o presente, porque senão você não avança. Você fica só no futuro, no futuro, no futuro, e o que vai interessar para a gente são as ações que a gente pode fazer no presente. Tá? Então, a ideia é a gente montar todo um fluxo de trabalho, pensando em como conseguir sair desse ponto A para o ponto B. Esse ponto A e ponto B radiograficamente, e esse ponto A, que é o impacto da chegada do presente, e você já imaginando um futuro para um caso desse. Então, impactar uma realidade, impactar os processos, é a gente conseguir trazer essas transformações para o futuro. Olhamos de uma forma futura quando olhamos aqui, mas a gente consegue efetivamente impactar o presente das pessoas. E o que a gente faz com esses casos, né, de grande complexidade quando a gente se depara? Obviamente que todos nós já tivemos outros caminhos que nós seguimos e tivemos sucesso. Mas a grande diferença está aí, na inovação. Quando você pensa que você pode traçar aquele caminho de uma forma segura, guiada por caminhos seguros. E daí nós entramos nas soluções que nós temos hoje, com os softwares que nos auxiliam o tempo inteiro, fazendo sobreposições, simulações. A palavra que a gente gosta bastante hoje é o match, né? Deu match, então deu match com as imagens, deu match com as sobreposições. E tudo isso a gente pensou antes da gente ir para campo, né? A gente tem uma obrigação hoje, um compromisso em jogar um jogo diferente. Essa que é a grande história. E nós temos ferramentas que vão integrar todos os nossos processos. Então nós falamos hoje de um sorriso guiado pela face, de uma forma plural, integrada. Nós temos ferramentas que vão viabilizar a nossa jornada. Todo o planejamento, ele pode ser feito de forma tridimensional antes da gente tocar no paciente. Até esse momento nós só estamos planejando, pensando em como nós vamos chegar daquele ponto A para o ponto B. As soluções de integração que são possíveis, acessíveis. Daquele modelo do planejamento inicial, ele já foi transformado em um arquivo que foi feita a impressão dos provisórios. E tudo isso já estava pronto para antes da gente fazer a inserção na radiografia. Esses provisórios foram impressos pela doutora Andrea Son
Esse caso clínico foi feito por uma equipe multidisciplinar e eu imprimi os meus no meu consultório, essa imagem é minha, mas os da Andrea ficaram muito melhores do que o meu no dia. Sempre ficam melhores do que o meu, os dela. E nós usamos os dela. E aí, a grande sacada também que a gente tem é a possibilidade de ter um ajuste de largada. O que é um ajuste de largada? Na hora que você está fazendo as suas provas, você está testando, você já consegue saber quais são as áreas que você vai precisar retocar, onde você vai precisar mexer. E tudo isso a gente está dentro de um projeto, durante uma semana, de uma forma dinâmica. Diante de todo esse planejamento, a gente chega nesse momento de fazer o relatório de como será o nosso próximo passo cirúrgico. Então, hoje nós temos ferramentas, nesse caso o planejamento foi todo feito pelo Plane Center, da Pleno Bioengenharia, e nós tínhamos um desafio muito grande diante desse caso, porque os implantes tinham que passar por áreas muito estreitas. Então, você pode ir a campo com segurança. Lembra que a gente falou? Jogar um jogo diferente. A guia cirúrgica já vem toda planejada durante esse relatório, que ele foi discutido, ele foi construído junto com uma inteligência coletiva. O cirurgião foi o Dr. Sami, sim, eu fui assistente dele, eu fui a protesista do cirurgião, o Plane Center, a doutora Andrea, a doutora Magda, foram as desenvolvedoras do projeto juntamente conosco. Então, a gente chega nesse momento onde a gente já consegue ter aquilo que eu chamo de um poder decisório. É nossa responsabilidade, com soluções previsíveis, confiáveis e guiadas por caminhos seguros. Então, nem todo, a gente já trabalha muito por caminhos guiados, mas trabalhar por caminhos seguros é mais complexo. Então, quando a gente usa toda a tecnologia a nosso favor, com softwares, com a possibilidade de fazer essa integração, o nosso caminho é muito mais seguro. E aqui é exatamente o momento da cirurgia, a adaptação da guia. No mesmo tempo cirúrgico foram instalados os cicatrizadores, que já vão contribuir para a formação do perfil de emergência. Vocês já viram isso hoje, né? O que a gente gosta é realmente dessa imagem aqui de cima, na radiografia. Eu me orgulho de ter feito todas as endodontias desse caso, porque eu sou endodontista. E a gente teve um resultado muito significativo. O nosso próximo passo, nesse caso, foi mostrar das vantagens que a tecnologia traz para a gente. Essa é uma plataforma que se chama Unite, da Trishape, que eu gosto muito, que é a biblioteca das mídias do meu paciente. Então, aqui eu tenho todos os fluxos de trabalho que eu posso utilizá-lo a qualquer momento. Uma biblioteca com todas as mídias do meu paciente. Então, a qualquer momento, a gente aciona qualquer um, desde o início até a finalização. Eu gosto muito desse modelo, desse hub que a Trishape desenhou. E foi muito integrado para nós. E agora, aquela hora que sempre foi difícil, né? Que o implantodontista já fez os implantes e nos manda, protesista. O paciente quer a prótese, o paciente quer o dente. Então, eu acho que isso foi levado para uma simplicidade espetacular. Não tem o que falar, você tem que viver isso. Quem já fez uma transferência de implantes sabe o que é fazer uma transferência de implantes. Sabe o que é colocar os transferentes, passar um fio dental, fazer uma caminha com Duralay, radiografar, tá tudo certo, radiografar novamente, moldar, soltar tudo isso, aguardar 48 horas, teu técnico te ligar e falar, precisa moldar novamente, precisa fazer de novo. Só eu que aconteceu isso? Acho que não, né? Todo mundo já passou por isso, todo mundo já teve esse dia de ódio na vida. Eu tive, não tenho mais. E aqui a gente fez uma integração com os escambores, né?
todos os escambores posicionados, os preparos. Então, a gente já tinha um template que nós idealizamos lá atrás no planejamento, e para a gente pouco importa se debaixo daquele template nós teremos um implante, uma coroa, uma faceta, porque nós teremos esse resultado, porque nós fizemos nossa lição de planejamento e estamos seguindo ele. Hoje também nós temos a possibilidade de validar essa transferência. Aqui o caso foi todinho impresso em cera. O enceramento, o STL, foi transformado em cera, foi fresado, não foi impresso não, ele foi fresado em cera e nós podemos fazer a prova antes de validar. Então a gente volta para o caminho da previsibilidade e segurança, que só quando você tem esse compromisso, você consegue integrar saindo de um ponto A para um ponto B, com esse resultado, com essa estética, com essa forma, com essa função. Lembra que eu disse a vocês, para mim, hoje nossos trabalhos não é um privilégio meu, é de todos nós. Não importa o substrato que vai estar abaixo dessa coroa. Você tem condições de oferecer uma estética, uma função, uma entrega de um resultado espetacular. A tecnologia transforma. A gente falou sobre inovação e transformação. Então a gente não teve nada, ou a gente teve tudo, além de devolver a forma, a função, a estética, e a gente colocou vida nesse sorriso, né? Qualquer pessoa, se você não olhar só os dentes, você vir os olhos dessa paciente, você consegue enxergar a transformação que a gente conseguiu colocar na qualidade de vida dela. Estabilidade. Os periodontistas, o Dr. Sami adora esse tipo de imagem. Transformar a tecnologia e inovação em situações que fazem sentido para nós. Eu acho que a gente está vivendo o melhor momento da odontologia. Ela nunca foi tão previsível, tão fantástica. Ela é acessível. Então eu faço um convite para todos que mostrem a sua rebeldia. Parem de achar que aquilo que você sempre fez é o ideal. Rebelem-se. Mudem a mente de vocês, inovem. Inovação é você mudar o seu caminho, o jeito com que você olha para o teu paciente, aquilo que você oferece. Todo mundo aqui já trabalha muito bem e a gente já sabe disso. Permita-se se inovar, se reinvente, não tenha medo. Então a gente olha para a odontologia 5.0, a gente olha para a Pleno Engenharia e a gente olha que a gente está vivendo esse mesmo momento, que é a inovação, que tem significado, que ela regenera, que ela traz um novo poder decisório. Ela é disruptiva, ela é um caminho sem volta. Você vai ouvir muitas pessoas dizendo a você que não vale a pena você fazer esse investimento. Faça um investimento em você, no que você acredita. Duvide do seu modelo de negócio. Veja que ele possa ser diferente. Se reinvente, mude. Então, a gente quer sempre transformar por onde a gente passar. E eu acredito muito nessa temática que a vida é movimento. E ela é o quê? O nosso movimento. Dessa forma, eu agradeço a presença de vocês, agradeço o professor Sami e convido vocês para participarem do lançamento do livro Digital Thinking, a Odontologia Digital na Prática, que é um livro que foi escrito por 24 mulheres, todas envolvidas com tecnologia e odontologia. E esse caso, ele está totalmente descrito no livro. Muito obrigada. Obrigada. Mesmo uma pequena lembrança. Obrigada, Sami. Eu queria agradecer a Andréia Salles pela magnífica apresentação. É sempre uma honra ter ela, com todo esse impacto, esse empenho que ela desenvolveu nos últimos anos em ajudar as mulheres da odontologia
a encararem esse desafio monstruoso que é trazer a saúde e a felicidade e bem-estar para a nossa população. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Obrigada.